Nós vamos ler, para começar essa mensagem, a mensagem de hoje, eu quis dar um nome para ela. E eu não sou muito bom para dar nomes, mas eu me esforcei um pouquinho. E eu decidi chamar essa mensagem de um leproso, uma mãe e um guerreiro à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então nós vamos ler aqui 3 textos distintos. Eu vou ler os 3. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, se o irmão conseguir lançar ali a tempo, eu vou tentar acelerar, porque são 3 trechos relativamente grandes e eu não quero me estender além do horário nessa noite. Então eu vou ler os 3 na sequência. E então, depois que eu ler os 3, nós vamos fazer uma oração e vamos entrar na mensagem do Senhor das nossas vidas nessa noite. Vamos começar lá em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Como eu disse no título da mensagem, aqui nós vamos encontrar um leproso. Na verdade, nós vamos encontrar mais de um leproso. São 10. Você já conhece a história. E é com essa tranquilidade de que eu sei que você já conhece a história, é que eu vou poder ler as 3 histórias, os 3 eventos, sem a preocupação de estar deixando você perdido ou deslocado, porque são 3 histórias bem conhecidas. Então nós vamos começar aqui em Lucas 17, 11, onde nós vamos encontrar a história de 10 leprosos. E se são 10 leprosos, porque o pastor colocou o título da mensagem de um leproso? Nós vamos entender, se Deus quiser, ao longo da explanação da mensagem. Amém? Amém. Acompanhe comigo aí, ou na sua Bíblia, ou aqui ao lado, ou apenas ouvindo a mensagem que Lucas escreveu no seu Evangelho, a partir do versículo 11, do capítulo 17, que diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a uma certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus, e eu quero frisar, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus então perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. E agora eu quero que você corra comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Eu vou dar 3 segundos para você encontrar. Mateus capítulo 15, versículo 21. Se você for muito rápido, acompanhe aí, se não, ouça a mensagem e depois acompanhe aqui na projeção que é feita no telão, tá bom? 1, 2, 3. Diz assim, Mateus, a partir do versículo 21, do capítulo 15. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Eu vou frisar o versículo 25 de novo. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Terceira história, e aí se você é bem rápido, corre lá no mesmo livro de Mateus, volta algumas folhas aí no Evangelho de Mateus, capítulo 8.
a partir do versículo 5. Contar até 3 de novo, até 2, porque esse está mais perto. 1, 2. Mateus 8,5 diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, e eu friso, Senhor, meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu friso, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, um soldado sob o meu comando, e digo a um vai e ele vai, e a outro eu digo venha e ele vem, e digo ao meu servo faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Feche a sua Bíblia e os seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Pai, está lido os trechos da tua palavra que o Senhor colocou no meu coração para abordar nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo, que tudo sabe, que tudo sonda, que os corações conhece, que penetra até a divisão das juntas e medula e sabe do que tem passado na vida de cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite, eu te peço em nome de Jesus que este mesmo Espírito que inspirou os teus filhos a escreverem estas palavras possa nessa noite trazer estas palavras do livro para as nossas vidas, que o Senhor Espírito Santo possa aplicar estas palavras como lições de vida, de crescimento, de transformação, de mudança nas nossas vidas, não através de mim, não através do que eu sei, não através do que eu posso fazer, mas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos e minhas irmãs nessa noite. Se há algo tentando tirar a atenção deles da tua palavra, em nome de Jesus eu repreendo agora e determino, ó Pai, pela graça e poder do Senhor, que a atenção dos meus irmãos esteja levada até o teu trono cativa, com cordas de amor, pelo teu Espírito Santo, e que todos nós possamos sair daqui nessa noite abençoados, edificados, transformados e mais parecidos com o teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos? 3 histórias, 3 personagens diferentes, e todos eles têm algumas coisas em comum. Eu poderia pedir que cada um dos irmãos indicasse algo de semelhante nessas 3 histórias, e existem muitas semelhanças, irmãos, muitas mesmo. Se eu parasse aqui para apontar todas as semelhanças, nós íamos sair daqui muito tarde. Então eu quero frisar apenas algumas, as mais importantes, talvez uma só. A semelhança entre todos esses 3 relatos é que em todos eles, o personagem, aquele que busca o Senhor Jesus, aquele que vai até os pés do Senhor Jesus, é alguém que os judeus da época consideravam como estrangeiros, indignos, incapazes de adentrar a presença do Senhor, separados da comunidade de Israel, afastados do templo, afastados dos rituais espirituais, afastados das promessas do Senhor. Esses 3 personagens que nós vimos aqui: um samaritano, como eu preguei da última vez aqui, odiado pelos judeus; uma mulher cananeia, Ciro-fenícia. Marcos vai dizer que ela era grega de origem Ciro-fenícia, uma mulher odiada pelos judeus porque fazia parte daqueles povos ao redor que estiveram em batalha contra Israel desde que Abraão chegou na terra prometida. Pessoas odiadas, pessoas que não eram dignas de estar no meio do povo escolhido de Deus.
O terceiro, então, um centurião romano, um homem mais do que odiado, porque além de ser estrangeiro, além de não pertencer à comunidade de fé daquele povo de Israel, além de tudo isso, ele era um centurião que estava invadindo a terra da promessa. Ele era um guerreiro que matava os israelitas. Alguém tem alguma dúvida de que este centurião que Jesus disse que jamais viu em Israel uma fé como a dele, havia matado centenas, talvez milhares de irmãos israelitas? Esse homem era odiado pelas massas. Este homem era, mesmo que secretamente, porque ninguém ousaria dizer diante dele que ele era um odiado, um estrangeiro, um invasor. Este homem era odiado, porque matava o povo de Deus, porque invadia a cidade santa de Deus, porque estava ocupando a terra de Israel como um romano invasor, um representante do exército opressor. Esse homem era odiado. 3 pessoas odiadas, 3 pessoas separadas. E aqui nós vamos falar sobre essa separação entre Israel e os gentios, entre Israel e as nações em seu entorno. Para vocês terem ideia de quão odiados eram essas pessoas, de quão separadas essas pessoas eram, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Se você for bem rápido, pode abrir aí, mas eu vou ler aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 27, nós temos Paulo passando por uma experiência muito constrangedora. Se vocês se lembrarem, Paulo, antes de ler o texto, eu quero dar uma introdução do que aconteceu aqui. Paulo havia voltado para Jerusalém depois de fazer suas viagens missionárias, e Tiago, irmão de Jesus, sabendo da fama de Paulo, de que ele teria abandonado a fé judaica, ele chama Paulo e, como autoridade ali em Jerusalém, como autoridade da igreja em Israel, Tiago diz para Paulo: olha, nós temos aqui 4 jovens que estão querendo entregar o seu nazireado. Eles estão no voto e eu quero que você pague as despesas para levar esses 4 jovens, e vai você também. Vocês vão rapar a cabeça e vão até o santuário, até o templo, e lá vocês vão entregar o voto desses 4 jovens, para que todo mundo saiba que você, Paulo, não é um traidor dos nossos costumes, que você, Paulo, não é alguém que abandonou a nossa fé. Pelo contrário, você segue fiel, você ainda é um de nós. E Paulo, obediente a Tiago, faz o quê? Pega aqueles 4 jovens e vai até o templo para apresentar o voto deles diante do Senhor. E o que vai acontecer aqui no versículo 27 é o seguinte: quando ele já estava com esses 4 jovens para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: israelitas, ajudem-nos, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Entenderam o que está acontecendo aqui? Paulo havia chegado a Jerusalém na companhia de um grego, Trófimo, se não me engano, o nome dele. Eles tinham visto Paulo andando pelas ruas de Jerusalém com este grego. E quando eles viram Paulo na região do templo, dentro do templo, acompanhado de 4 jovens raspados, eles pensaram que Paulo estava introduzindo pessoas de outras nações na área do templo que era proibida para os povos estrangeiros. Se você não sabe, meu irmão, no último templo que foi construído por Herodes, haviam várias seções separadas. Lá no Santíssimo Lugar, somente o sumo sacerdote entrava. Havia um lugar logo após que os sacerdotes poderiam ficar. Mais externamente havia o pátio dos homens. Mais para fora ainda uma outra separação, que era o pátio das mulheres. Depois do pátio das mulheres havia um muro com várias portas. Além desse muro havia uma grande escadaria. Além dessa escadaria havia uma mureta com cerca de 1 metro de altura, com passagens por toda a sua extensão, e em cada passagem havia uma pedra com os dizeres: a partir deste lugar nenhum estrangeiro pode entrar. Se você desobedecer, será morto.
E é isso que acontece aqui. Os judeus acharam que Paulo havia entrado com Trófimo para dentro desse muro de separação. Este muro de separação, ele ficou tão gravado na mente de Paulo que mais à frente nós vamos ver Paulo falando sobre ele, o que Jesus fez com este muro. Mas o que acontece é que os judeus haviam levantado esse muro para que nenhum estrangeiro entrasse na área que eles consideravam sagrada. Eles estavam dizendo assim: a salvação é para os judeus, vocês ficam aí e vejam o que sobra para vocês. Então, meus queridos, essa é a realidade do que está acontecendo aqui. Mas quando nós lemos o primeiro texto, nós encontramos uma coisa interessante. A Bíblia vai dizer que haviam 10 leprosos. Os irmãos ficarem atentos, 10 leprosos. E nós sabemos que pelo menos um deles era o quê? Samaritano. Sendo samaritano, ele era um daqueles que não poderiam estar participando das atividades espirituais no templo, certo? Engraçado que os samaritanos eram odiados. Eles não podiam entrar em contato com os judeus, eles não se davam. Mas se você percebeu, quando eles estavam doentes, leprosos, a doença igualou todos eles. Os 10 leprosos não se importavam se aquele homem era samaritano ou não. Quando todos eles foram acometidos pela doença, quando eles sofreram o peso da mão da doença, a ira da doença sobre os seus corpos, eles se tornaram mais humildes. Quando eles foram acometidos pela doença, para eles não fazia diferença se aquele que estava com eles era ou não era um estrangeiro. Porque assim como os estrangeiros, os leprosos experimentavam a separação. Porque assim como os estrangeiros, os leprosos não podiam entrar nas cidades judias. Eles eram expulsos das cidades e tinham que morar nas piores condições. E eles estavam tão sofridos, tão abatidos, que essa doença fazia deles todos iguais. Eles conseguiam conviver, eles conseguiam estar juntos. A doença une todos os povos sem distinção. E assim como a doença, meus queridos, é o pecado, todos nós somos igualados diante de Deus pelo pecado. Não importa se você é judeu, não importa se você é gentio, não importa se você é homem, não importa se você é mulher, não importa se você é branco, amarelo, negro, não importa de onde você veio, se você é um pecador, você é igualado a todos os demais. Assim como aqueles 10 leprosos, todos nós somos igualados diante de Deus pelos nossos pecados. Mas existe uma coisa interessante. Aos olhos dos judeus, a doença, tanto a doença como a cura, eles vinham de Deus. Deus era aquele que dava a doença como castigo e que dava a cura como uma recompensa. Guarde isso aí na sua memória. Guarde isso aí no seu coração. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, diz assim: vejam, agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Eu faço morrer, eu faço viver. Eu feri, eu curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Então, na cabeça de qualquer judeu, se você está doente, você está sofrendo um castigo de Deus. E todos aqueles leprosos já haviam assumido para eles mesmos que eles estavam sofrendo um castigo de Deus. E é por isso, por ouvir isso desde criança, é que eles aceitavam ficar separados de suas famílias. Se um pai de família ficasse leproso, ele era afastado da sua mulher, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, do convívio social dos seus amigos, ia morar longe da cidade. E ele aceitava isso porque na cabeça dele a doença era um castigo de Deus e ele merecia estar sendo castigado. Mas veja bem, esses leprosos, e todos foram colocados em situação igual, todos estavam juntos. Quando eles viram Jesus e clamaram, todos clamaram juntos, todos queriam a mesma coisa. E Jesus então, ao ver o desespero, ao ver o sofrimento, ele diz o quê? Vai e apresenta-te ao sacerdote, ou aos sacerdotes. E a palavra vai dizer que aqueles 10 leprosos, imediatamente, veja bem, todos os 10 leprosos tiveram fé, certo?
Porque imediatamente ao ouvir Jesus dizer, vai apresentar-te ao sacerdote, eles viraram as costas e foram, obedeceram. Eles acreditaram que quando chegassem diante do sacerdote, eles estariam curados. Lá em Levítico capítulo 14, vai explicar o que devia acontecer quando alguém passava pela lepra. Veja bem, o sacerdote não curava ninguém. O sacerdote não curava os leprosos. O sacerdote daquela época não curava os leprosos. Ele queria distância. Mas se um leproso era curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote e somente o sacerdote poderia dizer que ele realmente estava curado. Se o sacerdote não gostasse de você, você fosse um leproso, e você se apresentasse para ele limpo, puro, sem nenhuma ferida, e ele cismasse que você não podia estar junto, não gostasse de você, ele ia falar assim, não, você não está curado não. Tem uma manchinha aí, ó, bem pequenininha, você ainda é um leproso. O sacerdote é quem podia dizer para aquele pai de família, você pode voltar para o convívio com a sua esposa. O sacerdote é quem dizia para aquele pai, você pode voltar a conviver com seus filhos. O sacerdote é que tinha poder para dizer para aqueles 10 leprosos, vocês podem voltar para a cidade, e podem voltar para suas vidas, e podem voltar a fazer parte da nossa sociedade. Entenderam? Eles foram correndo. Mas aconteceu uma coisa interessante. No meio da corrida deles, quando eles estavam a caminho, todos perceberam que estavam curados. Mas um só voltou. Aqueles 9 que não voltaram, eu posso dizer, com a fé que eu tenho, todos eles eram membros da comunidade de Israel. Todos eles, eu vou mudar em palavras para você entender, eu vou ser bem rasgado aqui com você. Todos eles eram crentes da Igreja Batista Renovada Águas da Prata. Todos eles eram irmãos, rós do membro. Todos eles foram batizados, todos eles aceitaram Jesus, todos eles sentaram nesse mesmo banco que você. Os 9 leprosos que não voltaram, eles não voltaram porque eles estavam desesperados para voltar aos seus ritos, estavam desesperados para voltar a praticar a sua religiosidade vazia, poder voltar a praticar os sacrifícios que eram ordenados lá em Levítico 14, que dizia que eles tinham que levar cabritos, se eram pobres rolinhas, eles estavam desesperados, eles queriam voltar para suas famílias. Mas um deles, que era samaritano, ele disse, eu vou fazer o que diante do sacerdote? Primeiro que ele não vai me receber porque eu sou samaritano, eu não posso entrar na área do templo. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Buscar a Igreja Batista Renovada Águas da Prata, sentar lá no banco e ficar ouvindo o pastor falar que eu sou um pecador, que eu não posso estar ali, porque eu não fui batizado, porque eu não fui convertido, porque eu não sou casado com meu marido, ou porque eu não sou casado com a minha esposa, ou porque eu fumo, ou porque eu bebo. O que é que eu vou fazer lá? Eu vou fazer o seguinte, eu não sou aceito no meio da religião, eu não sou aceito nas igrejas tradicionais. O que é que eu posso fazer? Eu vou voltar diante daquele, porque eu sei que a doença que eu tinha era um castigo de Deus, mas a cura que eu recebi, eu só posso ter recebido das mãos de Deus. E se era Deus que estava dizendo para mim, vai apresentar-te ao sacerdote, então aquele homem era Deus, porque foi ele quem me curou. E por isso ele voltou para trás, ele reconheceu que Jesus era Deus. Os 9 esqueceram que, assim como eles eram alvos do castigo de Deus, a cura que eles receberam só poderia ser obra de alguém que era o Filho de Deus. Eles se esqueceram do mais importante, eles esqueceram do relacionamento com Deus, porque queriam um relacionamento com a religiosidade, irmão. Eles esqueceram de voltar glorificando a Deus, reconhecendo que ainda era um pecador, mas que foi alvo do amor, da graça e do perdão de Deus, que disse, vai apresentar-te ao sacerdote, mas ei, eu sou um samaritano, o sacerdote não me aceita, eu vou voltar para Deus, eu vou voltar para Deus que me curou. E ali ele inicia um relacionamento com o próprio Deus. E o mais bonito nessa história é que Jesus, ao ver aquele homem samaritano, com a família destruída, desesperado, há muitos anos sofrendo, coçando, com as feridas na pele, ao ver aquele homem voltando, Jesus olha para ele e fala, só você voltou? Só você recebeu o dom da fé de entender que eu sou aquele
aquele que haveria de vir. Eu sou o Filho de Deus. Só você recebeu essa fé. Esta fé te salvou. Aqueles 9 foram curados, mas morreram na sua desgraça. Morreram como leprosos diante de Deus, indignos da graça, do amor do Senhor. Mas aquele que voltou, porque não tinha casa na religião, ele foi aceito por Deus. E ele disse, o próprio Senhor Jesus: você foi salvo. Ainda que você volte a ser leproso, ainda que você não tenha mais esposa e filhos, ainda que eles não te aceitem, você agora é um filho de Abraão e vai se assentar comigo na mesa do banquete naquele dia. Você entendeu, meu irmão? O que esse leproso fez? Ele recebeu a fé para ser salvo e não somente para ser curado. E o que mais existe hoje são pessoas que estão desesperadas, buscando uma cura, mas não se importam em serem salvos para a eternidade, para se assentarem com o Cordeiro nas suas bodas. Esse samaritano, se você quiser, ele pode ser comparado àqueles irmãos desviados. Você conhece algum? Porque os samaritanos nada mais eram do que israelenses, judeus, que haviam se misturado com pessoas do mundo e haviam se parecido mais com o mundo do que com Israel. Então nós podemos dizer que esse samaritano, ele simboliza aquele desviado que você conhece, que não consegue pisar mais aqui dentro, mas que ele tem fé, ele quer, ele se reconhece, ele sabe que precisa de Deus. Nem todos são assim. Nem todo desviado é um samaritano, mas todo samaritano é um desviado, esperando a graça de Deus se manifestar na vida dele. Então você está aqui e conhece um desses samaritanos, estenda sua mão em direção a eles e ore para que eles possam ter um encontro com o verdadeiro Jesus e recebendo das mãos do Senhor essa fé que salva, essa fé que transforma, que tira não a doença somente, mas tira o pecado e dá a ele a herança eterna, a mesa com o Senhor. Segundo caso de uma mulher. Essa mulher tinha tudo de ruim. Primeiro que ela é uma mulher. Vai me perdoar, irmãs, mas mulher naquela época não valia nada. A mulher naquela época era contada junto com os animais. Ela não entrava no censo. Os judeus eram tão cabeça fechada que eles achavam que a mulher era propriedade do marido. Além de mulher, ela era estrangeira, uma cananeia, aquele povo que vivia zucrinando os reis de Israel, invadiam a terra, destruíam as plantações. Além disso, ela era uma mulher de cultura grega. A Grécia havia dominado a região de Israel antes dos romanos chegarem. Havia colocado muitas coisas que os judeus não aceitavam naquele lugar. Ela era odiada porque era mulher, era odiada porque era estrangeira, era odiada porque era cananeia, era odiada porque era grega. Tudo de ruim tinha naquela mulher. Ela era pior do que o samaritano. Mas essa mulher, diz a palavra, da mesma forma como aqueles samaritanos, ao ver Jesus passar, o que ela disse? Vou voltar aqui, voltar no texto. Ela disse assim: Senhor, filho de Davi. Meu querido, essa mulher estava lá em Tiro, lá em Sidom, se não me engano, lá na beira do mar, longe da Galileia, longe dos milagres de Jesus. Ela ouviu falar sobre Jesus, e quando ela olhou de longe, ela olhou para Jesus de longe, ela recebeu de Deus a fé de que aquele homem era o descendente de Davi, que haveria de ser aquele que se assentará eternamente no trono, reinará para sempre o povo de Israel. Aquela mulher estava longe, mas ela recebeu de Deus a fé para crer que aquele era o Kyrios, que é a palavra que ela usa em grego, Senhor, mas não o Senhor, apenas o Senhor, como nós dizemos, Senhor para o papai, Senhor para o mais velho, não. Kyrios quer dizer o Senhor, o Deus, o Senhor, o poderoso, aquele que está acima. E ela ainda diz, filho de Davi, aqueles homens de Israel, os sacerdotes, os experimentados, os que conheciam a palavra, eles olhavam para Jesus e o desprezavam. Eles olharam para Jesus e o crucificaram. Eles bateram com a cana na cabeça dele, eles cuspiram em Jesus, eles furaram o lado de Jesus, eles maltrataram Jesus, eles chamaram Jesus de demônio. Mas aquela mulher que estava longe, longe, longe da comunidade de fé, longe, e aí vai eu rasgar de novo, longe da igreja batista renovada, Águas da Prata,
ou de qualquer outra igreja, nunca tinha pisado numa igreja. Quando ela viu Jesus, quando ela foi apresentada a Ele, ela reconheceu que Ele era o Senhor. E mais do que isso, tanto ela reconheceu, não é um jogo de palavras, o que ela fez lá no versículo 25? Ela o adorou de joelhos. É assim que nós devemos estar diante de Deus. A gente não coloca-se de joelhos diante de homens, a gente se coloca de joelhos diante de Deus. Aquela mulher reconheceu que Jesus era o Senhor. E mais do que isso, ela se reconheceu como indigna. Ela se reconheceu como um cachorrinho. Jesus disse: olha, não é bom que eu pegue aquilo que pertence aos filhos e entregue para você, porque você é uma cachorrinha. Você até está aqui na mesa. Deixa eu tomar água, irmão. Olha o que Jesus está falando para ela. Temos uma mesa colocada. Eu estou servindo os filhos primeiro. Você não faz parte da família. Você é apenas um cachorro, um animal de estimação que está à volta da mesa. Você não nasceu nessa família. Você foi adotada aqui. Você está aí por favor. E ela disse a verdade. Eu não sou digno. Eu não mereço. Eu sou mulher, eu sou Sírio-Fenícia, eu sou grega. Meu povo não gosta do seu povo. Meu povo não foi eleito como o povo de Deus. Não recebeu as promessas, não recebeu os profetas. Mas ei, eu te adoro como Deus. Quer saber, Jesus? Até os cachorrinhos que moram na casa, quando os filhos deixam cair alguma comida, eles vão lá e se alimentam desse povo. Essa mulher é humilde. Essa mulher faz com que o coração de Jesus faça assim: meu Deus, como posso eu resistir a alguém com tamanha fé? Como ele disse para aquele samaritano, como ele vai dizer para o centurião, ele vai dizer para essa mulher: eu não posso resistir à sua fé, porque a sua fé não é a fé que apenas acredita que eu posso curar a sua filha que está endemoniada. A sua fé não faz com que você venha aqui apenas pedir algo que eu posso fazer por você. A sua fé te coloca de joelhos diante de mim, te faz reconhecer que você não é digna de mim. E mesmo assim, você tem a ousadia que só quem tem a fé que Deus dá consegue fazer, se colocar de joelhos diante de Deus. Quando tudo está cercado por demônios, que a casa daquela mulher estava cercada por demônios. Doente. Sabe lá o que aquela filha estava sofrendo. Quando todas as circunstâncias forem adversas, coloque-se de joelho diante daquele que é o Senhor da sua vida. Coloque-se de joelhos diante dele. Ele não vai resistir à sua fé. Ele não vai resistir à sua fé. E aí Jesus diz: pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora que a sua filha vai ser curada. E no mesmo instante ela foi. Mas mais do que isso, essa mulher também recebeu uma cadeira. Jesus puxou a cadeira e disse: você não é mais um cachorrinho. Você vai se sentar na mesa comigo quando eu voltar. Vai tomar do banquete eterno comigo na glória. E a voz já foi embora. Mas eu tenho que terminar. Tem um último personagem que eu quero abordar aqui. E é um centurião, o mais odiado de todos. O mais odiado de todos, irmãos. Se a voz deixar, eu vou terminar. Então, chega um centurião, e nós temos dois relatos dessa história, não é verdade? Nós temos o relato que nós lemos aqui, que foi o relato de Mateus, e temos o relato de Lucas, capítulo 7, que vai contar a mesma história, mas um pouco diferente. Lucas vai dizer que esse centurião, nós vimos aqui que ele pede para que Jesus cure o servo dele. Já pensou nisso? Aquele homem era um guerreiro, um homem de espada, matador, mata todo mundo, um homem sanguinário. Mas aquele homem tinha um escravo, e aquele escravo estava doente. E sabe o que era um escravo para um romano? Pior do que cachorro. O escravo era uma propriedade. Se ficasse doente, ele matava o escravo e jogava fora para não ter trabalho, para não ter despesa. Mas aquele centurião, ele era um matador sanguinário, um estrangeiro, um odiado, um invasor. Mas aquele homem amava o escravo dele.
Aquele homem estava sofrendo com o sofrimento do escravo dele. Aquele homem, por fora, era um gladiador romano, forte, carregando a espada, uma pessoa que todo mundo teme, mas por dentro ele valorizava a vida de um escravo, um homem que tinha amor pelo próximo. E Jesus ficou assombrado com isso. Mas não bastasse isso, vai dizer que aquele homem foi até Jesus. Mas Lucas vai dizer que não. Ele se sentia tão indigno, ele se sentia tão incapaz, ele se sentia tão odiado, que ele pensou assim: Jesus, se essas pessoas que não são nada me odeiam tanto, imagine aquele que é o rei dessa nação que eu estou invadindo. Imagine aquele que é o Senhor dessa nação que eu estou invadindo. Eu não vou até ele porque eu não sou digno. Eu não sou digno nem de me prostrar diante dele como aquela mulher fez. Eu sou alguém que matou os servos desse homem. Mas eu preciso dele assim mesmo. Existe algo nele que me atrai. Eu não sei o que é, mas eu vou te dizer o que é. O que atraía aquele centurião para aquele específico, era a fé que habitou no samaritano leproso, que habitou na mulher cananeia e que agora habita no centurião. Ele recebeu um dom de Deus, que é a fé, de que aquele homem era o Senhor. E ele disse: manda que o meu servo seja curado, porque eu sei como funcionam essas coisas. O Senhor é o meu imperador. O Senhor é o imperador de todas as coisas. Se o Senhor disser que tem que acontecer, vai acontecer. Lucas vai dizer que ele nem foi. Ele pediu os anciãos para irem no lugar dele. Ele se sentiu o pior de todos. Ele era rico. Ele tinha escravos. Ele era poderoso. Ele era bem relacionado. Conhecia talvez o imperador, mas ele se sentia o pior de todos. Quem conhece alguém assim? Tem dinheiro, tem fama, é conhecido, é famoso, mas quando ele está sozinho, ele se sente o pior de todas as pessoas. Esse centurião se sentia assim. Mas ei, Jesus disse: eu nunca vi uma fé assim. Eu conheço Abraão, eu conheço Isaac, eu conheço Jacó, eu conheço Adão, eu conheço Elias, conheço Isaías, conheço Jeremias. Todos esses tinham muita fé, mas eu nunca vi uma fé como a desse homem. E aquele homem recebeu o que ele precisava. Mas mais do que a cura para o seu escravo, mais do que a cura para o seu servo, Jesus puxou a cadeira para ele e disse: Jesus disse: senta-te, assenta comigo na mesa do banquete. Jesus vai dizer no episódio com aquela mulher, lá no versículo 11, do capítulo 8 de Mateus: eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Irmãos, nós temos uma longa história de pessoas que se julgam representantes de Deus, fazendo divisões, separações, como aquele muro que havia ao redor do templo de Jerusalém. Nós, como igreja, ainda fazemos isso. Nós colocamos muro ao redor da nossa igreja. E nós, muitas vezes, olhamos para as pessoas que estão para fora desses muros como pessoas indignas, como pecadores, como transgressores da lei, como pessoas que não são dignas de Deus, que devem mesmo ser castigadas, que devem mesmo ser lançadas no inferno. Mas eu quero te dizer que Jesus, o Senhor dos senhores, aquele que puxa as cadeiras no reino dos céus, para convidar aqueles mais indignos a se assentarem com ele, ele não tem prazer em ver ninguém sendo lançado, ninguém sendo lançado do lago de fogo e enxofre. Mas existe uma advertência do próprio Jesus aqui nesse texto. E ele continua dizendo: mas, oi, muitos súditos. Quem são os súditos? Sou eu, pastor, que estou aqui dentro, em cima do púlpito, mantendo de pé aquele muro lá fora que afasta as pessoas que estão se drogando ali na boca de Itaipu. Sou eu, súdito do reino. Muitos serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Por quê?
quê? Por que esse Senhor puxa cadeiras para quem está lá fora e lança fora aqueles que deveriam estar sentados? Não é Jesus que lança. São os muros que nós mantemos de pé, afastando as pessoas que mais precisam de ouvir o Evangelho, de ouvir essa mensagem, longe de nós, porque nós arrogamos a nós mesmos o título de santos, filhos de Deus, herdeiros da promessa, e que não podemos nos misturar com os pecadores. E isso tudo é Satanás que coloca no seio da igreja, porque Jesus, e eu quero encerrar lendo um texto daquele que foi preso dentro do templo com 4 judeus, cumprindo um voto, mas que foi considerado alguém que estava colocando o indigno no meio da igreja, que estava trazendo uma prostituta para se assentar nos bancos conosco, que estava trazendo 4 homossexuais para se assentar nos bancos conosco. Aquele que era o apóstolo que mais levou a palavra de Deus aos perdidos, foi considerado alguém que estava colocando para dentro da igreja quem não deveria estar lá. E ele vai dizer assim, lá em Efésios capítulo 2, versículos 14 a 18. Deixa eu beber uma água aqui para ver se eu consigo encerrar. Fabiana, você me fez cantar alto demais na hora do último programa. Culpa da Fabiana. Paulo, ele teve aquela imagem do muro, lembra do muro? O murinho, qualquer um podia saltar, talvez dessa altura. Tinha portões, mas ao lado de cada portão, lembra da pedra? Lembra da inscrição? A partir deste muro, infiéis não podem entrar. Homossexuais não, prostitutas não, maconheiro não, ladrão não, mentiroso não, mulher que corta cabelo curto não, homem que usa bermuda não, sei lá o que, várias coisas não, a partir daqui não. Mas Paulo vai dizer a respeito desse muro, esse maldito muro. Versículo 14 de Efésios 2, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, a reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade, destruiu o muro. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, a você samaritano, a você cirofenícia, a você romano, a você que está longe de Deus, pecador e pecadora. Ele anunciou a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Um só Espírito. Amém, querido? Me perdoe. Me perdoe um fracasso na voz, mas que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero te perguntar nessa noite, enquanto nós ainda temos alguns minutinhos: você tem deixado que haja muros entre você e as pessoas, seja lá quem for? Nós não somos juízes de ninguém. Não cabe a mim e a você julgar ninguém, porque o próprio Jesus disse: eu não vim ao mundo para condenar o mundo. Eu não julgo a ninguém. Não agora. Nós não temos autoridade para dizer quem está dentro e quem está fora, porque o próprio Senhor Jesus disse: naquele dia, muita gente vai se surpreender, porque muitas pessoas virão de longe e vão se assentar à mesa, e você que estava ao lado da mesa, vai para o lado de fora, nas trevas. Como tem sido o seu relacionamento com as pessoas à sua volta? Você tem sido um muro de separação, ou você tem sido, como Jesus, uma porta aberta, uma ponte que liga pecadores àquele que pode transformá-los
em convidados para o banquete do rei. Eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos e meditar por 2 segundos em como tem sido a sua atitude com relação a isso. Como você tem tratado as pessoas lá fora. E como você mesmo tem tratado você quando você erra, quando você peca, quando você fracassa, quando você não é capaz. Quando você se sente indigno, você tem se afastado de Deus? Ou você tem humildade para dizer: Senhor, eu não sou nada, eu sou um cachorrinho, eu sou um leproso, eu sou um matador, mas eu te amo, eu preciso do Senhor, me aceita, estende as suas mãos para mim. Pensa nisso, meu querido, enquanto nós vamos orar encerrando essa mensagem. Que o Senhor abençoe essa semana e que você não seja muro, porque esse muro foi destruído. Esse muro, disse o apóstolo Paulo, ele foi derrubado na pessoa de Cristo, que através do seu próprio corpo deu sua vida para unir todos os homens de todos os povos, tribos e nações nele mesmo, diante de Deus, como um só povo. Senhor, meu Deus e Pai, perdoa-nos, ó Pai, às vezes que nós temos sido muro de separação. Perdoa-nos, ó Pai, às vezes que temos levantado aquele muro que o Senhor tem tentado derrubar há tanto tempo. O muro que o Senhor deu a vida para destruir. O muro que o Senhor derrubou com as suas próprias mãos, fazendo de todos nós iguais diante do Senhor, carentes, dependentes, humildes, necessitados da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade. Perdoa-nos os nossos erros, ó Pai, mas aceita-nos, puxa para nós uma cadeira no Teu reino, recebe-nos, ó Deus, porque não é nós, não é o nosso esforço, não é o nosso poder, não é a nossa bondade, não é a nossa fidelidade, mas é a Tua fidelidade que nos basta, a Tua graça nos basta, a Tua graça nos alcançou. Traz-nos até o Senhor, meu Deus, com humildade, que todos nós possamos nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores, transformados à imagem do Teu Filho. Nós oramos em nome de Jesus. E te pedimos, fica conosco, abençoa a nossa semana, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém.